Fala comigo, moçada. E aí, beleza? Tudo bem com todo mundo? Eu sou o Júnior Corrêa. Estamos começando mais uma edição do nosso Fala Comigo. Hoje eu tenho uma honra de receber aqui nos estúdios da TV Corrêa o Herbert Venditti. Ele que é maestro aqui na cidade de Ponte Nova, maestro da fanfarra da Guarda Mirim de Ponte Nova, maestro da Banda Municipal de Oratórios e também músico e professor de música na Banda Santíssima Trindade no Triângulo. Mas antes da gente bater um papo com ele, eu vou falar para você do Laboratório Nossa Senhora da Piedade. Amiga, saúde é coisa séria, saúde não se brinca. Portanto, quando você tiver necessidade de fazer algum tipo de exame laboratorial, eu indico você o melhor laboratório de Ponte Nova, que é o Laboratório Nossa Senhora da Piedade. Além de toda a qualidade técnica, você tem a comodidade, tem o estacionamento próprio. Você sabe que Palmeiras é muito difícil de você conseguir uma vaga. E quando o laboratório já vem com essa proposta, já facilita a sua vida aí. Então, se você faz parte também de uma dessas empresas que estão aparecendo aqui na sua tela, você pode solicitar o seu desconto lá no Laboratório Nossa Senhora da Piedade. Fica ali na Avenida Doutor José Mariano, 420. WhatsApp 319-9504-5118, ali pertinho do EPA, na subidinha do bairro de Fátima, tá bom? Laboratório Nossa Senhora da Piedade, confiança acima de tudo. Também estamos falando em nome de Gigabyte Eletrônicos. Atenção você, tá querendo trocar aí o seu celular? Tá querendo um iPhone? Aquele iPhone lacrado, novo, na caixa. Aquele iPhone seminovo, mas com carinha de novo. O Gigabyte tem. Facilita para você o pagamento, divide para você no cartão de crédito, tá bom? E além de tudo isso, na Gigabyte Eletrônicos você encontra películas, aquela que não arranha, aquela que protege o seu celular, capinhas, carregadores, caixa de som Bluetooth, você também pode revelar foto. Gigabyte é uma loja completa, fica ali em Palmeiras, na Otávio Soares, 136, WhatsApp 319-9779-3333. Gigabyte Eletrônicos. Agora sim, deixa eu falar com meu amigo Herbert Venditti, maestro aqui em Ponte Nova e também em Oratórios. Roda a vinheta aí, ó. Agora sim, recebendo aqui nos estúdios da TV Corrêa, meu amigo músico, o Herbert Venditti, maestro da fanfarra da Guarda Mirim aqui de Ponte Nova, maestro da Banda Municipal Oratoriense lá na cidade de Oratórios e também músico e professor da Banda Santíssima Trindade aqui no Triângulo em Ponte Nova. Meu amigo Herbert, o nome mais difícil de se falar, bem-vindo aqui aos estúdios da TV Corrêa. Muito obrigado, Júnior, obrigado a todos que estão aí conosco. É um prazer imenso e contar um pouquinho da nossa trajetória aí para vocês no Fala Comigo. Fala só um pouquinho mais perto do microfone para a galera de casa conseguir ouvir sua voz em alto e bom tom, meu jovem. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho da sua trajetória na música, onde você começou, quando você começou, quantos anos o senhor tinha nessa época? Então, a música entrou na minha vida, foi com o saudoso maestro Fernando, lá nos inícios dos anos 2000, vamos pôr assim, 2006, 2007, junto à galera lá da Rua São Geraldo, lá do bairro 1º de Maio, e a gente foi lá, vamos ser músico de banda de música. Mas na época eu era um menino muito agitado, né, um pimentinha da vida, não era o Denis não, era o Herbert mesmo. Mas... eu falei assim, isso aí não é pra mim não. Aí parou um cadinho, né, cargas da vida, eu fui morar numa cidade que chama Caranaíba, tem um apelido de Glória, gente? Do lado de Conselheiro Lafayette. Já ia perguntar onde que fica isso também, mas Conselheiro eu sei. Uma cidade maravilhosa, quem não conhece, vá conhecer, é uma cidade pequena, tem cerca de 4 mil habitantes, sabe? Mas uma cidade muito hospitaleira, um povo muito bacana. E lá que eu comecei a desenvolver a minha vida musical. Através do maestro João Araújo, que tem apelido de Zinho, né? Inclusive um abraço para ele. Foi uma pessoa que viu meu potencial para chegar onde eu estou hoje. Ele acreditou em mim, eu não era fácil. Eu era um moleque muito travesso, mas graças a Deus, de lá para cá, a gente foi fazendo essa trajetória. Já são, desde 2010, vamos supor assim, uns 15 anos. 15 anos. E você começou em qual instrumento? Eu comecei como prateleiro, eu era percussionista.
Aí depois surgiu a oportunidade de ser bombeiro, né? Que não é bombeiro para apagar fogo de coisa, não. Bombeiro mesmo musical, né? Percussionista. Mas o que faz o bombeiro musical? Explica que eu tô perdido aqui. Eu nunca ouvi falar nisso, não. A banda ela é dividida em duas partes. A banda de música. A parte de instrumento de sopro e de percussão. Sim. O coração de uma banda, ela vem da percussão. Sim. Nosso coração não faz o tum, tum, tum. Quando está mais agitado, faz tum, tum, né? Então, o bumbo, ele vem justamente para marcar o compasso da banda. Bombeiro. Bombeiro. Bumbo. Prossiga. E aí, apareceu a oportunidade para ser o bombeiro e tal. E também tarolista, tocar tarol. Então, eu fui aproveitando todas as oportunidades. E nisso me despertou a vontade de tocar um instrumento que chama baixo. O pessoal fala assim, mas ele não é baixo, nada, ele é alto, que é o sousafone. Aquele instrumento grandão que fica lá atrás da banda de música. Sim, eu conheci aquilo com outro nome. Contrabaixo. Tuba. Tuba. Então, assim, aí eu falei, gente, eu tô muito franzino pra mim tocar esse instrumento. Eu vou ter que comer muito angu, muita farinha. Aquilo é pesado, né? Pesado pra caramba, viu? Mas a gente, quando gosta do instrumento, que a gente identifica com ele, que a gente dá sentido a ele, tudo fica mais fácil, né? E aí eu fui estudando, eu fiz uma... Hoje em dia não tem muito isso, que o método de trabalho hoje é diferente, mas falava solfejo. Sim. A gente tinha que estudar o solfejo primeiro para pegar o instrumento. E era uma euforia danada, que se não cantasse as entoações do solfejo, não pegava o instrumento, não. Aí passei por isso, cantei os 50 e tantos exercícios lá, e nisso, aí o olho encheu d'água, né? Com o maestro assim, agora você pode pegar o instrumento. E eu todo desengonçado, com aquele instrumento grandão. Mas aquilo ali falou assim, poxa, eu nunca acreditei que eu fosse dar certo em banda de música, mas hoje começa uma nova etapa na minha vida. Aí nisso eu comecei a estudar, na época era em mi bemol, que a gente tem a tuba, né? O sousafone em si bemol e em mi bemol, as afinações deles, né? E eu comecei no mi bemol, atualmente eu toco o baixo em si bemol, né? A tuba, o sousafone, para quem conhece, né? E nisso daí surgiu a oportunidade da gente ir lá em Belo Horizonte, na época do Anastasia, que ele era o governador de Minas, para receber uns instrumentos. Nesse montante de instrumento veio uma tuba, aí veio a tuba bombardão, 3 pistos em si bemol. E o meu ex-maestrozinho falou comigo que você não quer testar, não? Já que você está aí no mi bemol, aí já é meio caminho andado, né? Aí vamos lá, né? Aí eu fui testando nele, fui tocando nele e tal. Mudei para Carandaí, aí eu recebi lá as honras da casa, né? Na Corporação Musical Santa Cecília, do maestro Dequinha. Pensa no maestro também, viu? Nossa, bravo igual pimenta. Bravo, mas aqui, ó, arranjador, escreve vários arranjos incríveis. Vou contar depois também, daqui a pouquinho, sobre a peça que ele fez, um dobrado, em homenagem ao meu trabalho com banda de música. Chama Sousafonista Ítalo, e o porquê do sousafonista. E lá na Santa Cecília eu desenvolvi um pouco mais do meu trabalho de zelar pela banda, pelos músicos, pelo instrumento, dar vida ao instrumento. Porque o pessoal fala assim, é só chegar e tocar um instrumento, e não é. Pode ser violão, pode ser teclado, pode ser qualquer coisa. Se você não colocar ele para funcionar, nada vai. Não tem Deus, não tem ninguém. Isso é verdade, pode ser o mais simples que seja, né? Mas ele precisa de um toque especial ali, porque tem que ficar bacana, né? Sim, e hoje quando você chega em banda de música, a maioria das pessoas que quer tocar saxofone. Nem todo mundo tem vocação para ser um saxofonista. Às vezes ele pode ser um bom percussionista, ele pode ser um trombonista muito bom. Então, assim, geralmente não é a gente que escolhe o instrumento, é o instrumento que se adapta a gente. Você entra dentro de uma banda de música, dentro da fanfarra, querendo tocar aquele instrumento, beleza. Mas no decorrer do tempo, você vai vendo que às vezes você pode se dedicar mais, se destacar mais em outra área ali, dentro daquela corporação, dentro daquela fanfarra. Mas para fazer essa avaliação de se adaptar a um instrumento ou não, vocês passam por vários instrumentos? Porque eu, quando tinha uns 14 anos, minha mãe me deu 3 opções. Ou banda, guarda-mirim ou Senai. Ela não queria que eu ficasse em casa. E eu tentei a banda, só que na época de férias e tal, eu não consegui falar. Mas, na minha cabeça, eu queria tocar o saxofone,
que talvez seja o mais charmoso ali, que chama mais atenção. Então, imagino que, né, você mesmo já citou isso, que várias pessoas chegam querendo tocar o saxofone, mas não tem saxofone para todo mundo e nem vai montar uma banda só com ele. O maestro olha para a pessoa ali e, não, tem esse aqui sobrando aqui, como que é feita essa seleção de instrumento para quem chega, sem nenhuma aptidão musical, sem nenhum conhecimento musical? A primeira coisa que a gente observa de um modo geral é o seguinte: a pessoa para jogar bola, você não pode ensinar ela só a teoria sem dar ela uma bola para ela jogar. Sim. Né? Então, se a gente, na nossa realidade lá, a gente tem um saxofone e a pessoa quer realmente tocar o saxofone, você vai fazer o quê? Vai entregar ele o instrumento, apresentar para ele a posição do instrumento para ele tocar e pedir para soprar. Automaticamente ali você já vai ver a posição da pessoa e o sopro dela. Isso é incrível. Tem gente que é de primeira, é o primeiro amor, né? Amor à primeira vista. Já chegou, já soprou aquela nota, a pessoa tira um sol, tira um si, um ré, enfim. Você pede ela para fazer uma primeira posição, segunda posição no instrumento. Aí você já vê que a pessoa tem aquele não vou falar dom, mas que ela pode ser lapidada naquele instrumento. Mas tem aqueles que ficam ali 1 ano, 2 anos, 3 anos no instrumento e não rende nada. Quando você muda ele, aí ele rende no outro instrumento, né? E vai muito da necessidade atual. Por exemplo, qual que é a prioridade hoje na banda tal, na fanfarra tal? Aí eu preciso desse instrumento. Então, as pessoas que forem chegando, eu vou alocar eles para aquele instrumento, né? Se nem tiver sobrando, se tiver, no caso, passando do programado, aí as pessoas vão para aquele instrumento que ela quer, né? Agora, quem tem o seu instrumento em casa, aí a gente já dá prioridade para ele ficar com o instrumento dele mesmo. Não é mais fácil, né? Você falou que, né, na sua ficha aqui está ali, maestro da fanfarra da Guarda Mirim. Qual a diferença técnica entre fanfarra e banda? Fanfarra. O pessoal pensa assim que nós, por sermos fanfarreiros ou fanfarristas, nós somos bagunceiros. Não é. É uma bagunça organizada, né? Porque a fanfarra, automaticamente, ela é provinda da percussão, né? A estrutura dela é o bumbo, tarol, prato, caixa surda. Depois disso vem o instrumento liso. São os instrumentos de sopro que não tem tecla nenhuma, não tem nenhuma chave. A afinação dele é única, né? Dependendo de cada instrumento, em si bemol, em mi bemol, enfim. E a técnica é de 4 a 6 ou 8 notas na embocadura, que a gente Seria o quê? Um trompete, por exemplo? Trompete, trombone, bombardino, só que a gente fala corneta e cornetão. Corneta lisa, corneta média, corneta longa, cornetão. E algumas fanfarras hoje em dia, né, no decorrer do tempo, está adaptando muito as escaletas, né, que é o instrumento de sopro, com um tubozinho. Tipo um piano embaixo ali. Isso. E a lira, né, que ela é tocada com uma baqueta, né, ela é de metal, tipo um metalofone. E a pessoa segura ela com a mão esquerda, geralmente com a esquerda, e toca com a mão direita. Rapaz, você está afastando o microfone, a turma não vai te ouvir. Então, na Guarda Mirim, qual que é o seu principal trabalho lá? Você toca a tumba? Tuba. Tumba não, tumba é de múmia, né? A tumba do faraó. A tuba, mas você ensina outros instrumentos. Isso. Você toca saxofone ou aprendeu tocar porque sabe a partitura? Como é que funciona essa parte de ensinar e aprender um instrumento? São engrenagens, ô Júnior, porque na vida da gente, quando a gente se propõe a fazer um trabalho musical, né, a própria situação dali vai fazendo com que você tenha que aprender. No início eu falava muito com um dos meus mentores, que é o Paulinho, um abraço para o Paulinho Gomides, nosso maestro da Santíssima Trindade, que a gente nunca pode ficar naquela bolha. Eu só vou tocar tuba pro resto da vida, não. Hoje eu tenho que sentar ali um pouquinho no teclado, ver algumas afinações, eu preciso de ver o que uma pessoa está lá na trompa sinfônica tocando, eu preciso de ver o que a pessoa está fazendo no trombone. E se tocar uma nota errada, o nosso ouvido dói, que eu vou falar uma coisa com você. Que coisa horrorosa. Verdade. É a mesma coisa de pisar no dedo da gente, mas dá uma dor horrorosa. E aí a gente grita lá da hora, assim, opa, tem uma nota errada aí, cuidado. É engraçado, você está falando aí, eu trabalhei com música por muito tempo.
né? Trabalhei não, brincava de música por muito tempo, tinha uma banda de chorinho, um grupo de chorinho. Só que eu sou do pandeiro ali, que é o meu instrumento de domínio, Sim. e curioso em outras percussões. Mas o cara do violão, se ele errasse, eu sabia que ele errou. Do cavaquinho, se errasse, não tinha ideia que nota que ele errou. Sim. Mas eu sabia que estava errado. Alguma coisa estava errada. É o ouvido absoluto, né? Isso. Isso é raro, porque às vezes a pessoa ela não sabe que ela tem um ouvido absoluto, não tem uma pessoa, eu não vou falar técnica para trabalhar, mas assim, uma pessoa que domina essa área, né? E hoje em dia tem muitas escolas de formação musical que seria ideal as pessoas que a gente souber que ela tem o ouvido absoluto, que ela tem essa tendência de ser trabalhado isso. Aqui em Ponte Nova a gente tem. A gente tem pessoas aqui de ouvido assim, apuradíssimo, absolutíssimo. Você não tem noção do que você está cantando, a pessoa fala assim, nossa, essa nota aí sua está errada, essa entonação sua está erradíssima demais. Agora, pode baixar o tom aí, pode aumentar o tom. Ou seja, se a gente tá, tom que a gente diz, o sustenido e o bemol. Sim. Aumenta abaixa o bemol, aumenta o sustenido aí. Isso é interessante porque, né, eu não entendo nada de partitura, não entendo nada de instrumento de corda, de sopro, mas se a pessoa errar, eu consigo saber que está errado, não sei explicar onde está errado, mas eu sei que está errado. E há uns anos atrás aí, mais ou menos, não vou lembrar a data exata, tinha um casamento e eu tinha um cerimonial que a gente levava, então eu fazia as leituras no casamento e levava também os músicos. E um rapaz tinha me pedido para dar oportunidade para a filha dele, que estava querendo cantar e tal. E a gente foi ensaiar na casa dessa menina, a música de casamento. E estava lá o André, o Arthur e ela. Sim. Aquela música da Ave Maria. Uhum. E ela não conseguia atingir a nota da Ave Maria. E o Arthur ainda também começando, hoje o Arthur talvez seja um dos melhores professores de cantos aqui de Ponte Nova, ele não conseguia, sabia que ela estava errando, mas não conseguia explicar onde estava o erro. Sim. Eu ali, sem ser músico, eu estou ouvindo ela, falei assim, termina essa frase, respira aqui e faz. Sim. Ela foi e fez, Funcionou. e deu certo. Então eu fico observando, eu consigo perceber esses detalhes, né, de uma respiração errada de quem está cantando, de uma nota errada de quem tocou, mas sinceramente eu não faço a mínima ideia por que está errado. É o tal do ouvido absoluto. Na sua trajetória aí de música, você sempre tocou em bandas, é banda mesmo que fala ou tem um nome mais bonitinho para falar? Porque tem banda Tem a banda sinfônica, banda sinfônica, a banda marcial, a banda militar, e a banda de boteco. a banda de boteco. Que você faz parte, qual das bandas que é? Então, nós que somos músicos, a gente está aí disponível para todo tipo de banda de música que queira, né, a gente, né? Mas o meu contato com banda de música foi uma coisa praticamente igual a sua, igual você falou aí, que foi através de mãe. Minha mãe também, na época, ela falou comigo, ó, ou colégio de padre ou banda de música. Aqui é a única coisa que tem. Não tem outro jeito. Eu fui pro Senai. Eu fui pro seminário. Por incrível que pareça. Quase virou padre. Aí na época chamava GOV, né? Hoje em dia ainda tem, mas a modalidade hoje voltou que era antigamente, que a pessoa fica lá interno. Sim. Na minha época tinha as duas modalidades, interno e externo. E como eu ficava externo, eu ia lá uma vez ao mês, a gente tinha os nossos encontros lá, eu aproveitava para ficar na banda de música. Falei, bom, se uma coisa não der certo, a outra dá, né? E acabou que praticamente nenhuma das duas, numa época, não deu certo. Eu tinha que trabalhar, ficar fora de seminário, fora de banda de música. Mas aí, o que aconteceu? Nessa época que eu estava no seminário, né, anexo ao seminário, ligado ao seminário, eu estava na banda de Carandaí, e o Dequinha pegou e compôs um dobrado para mim. Sousafonista, Ítalo, Padre. Sousafonista por causa do sousafone, que é a tuba, né? Tecnicamente, o sousafone, que ele tem a campana virada para frente, ele foi elaborado para as marchas, né? Para as bandas de música, para conjuntos musicais, para que a pessoa toque ele marchando, para que ele tenha uma desenvoltura melhor, né? De execução. E Ítalo, por quê? O Ítalo, porque ninguém sabia falar meu nome é um pouquinho enjoado de falar. Não, eu não consegui falar até agora, o Herbert. E aí, o padre, por quê? Todo mundo achava que eu ia me tornar padre, receber a ordenação de padre.
Mas ficou nessa, tanto na 7 de setembro, quanto lá na Santa Cecília, em Carandaí, e às vezes também lá em Caranaíba, de ninguém me chamar nem de Ítalo e nem de Web, sempre de padre. O padre baixista, o padre do baixo, o padre da tuba. Então ficou com essa aí. E hoje a gente tem esse dobrado, né? O original ele está lá na Santa Cecília, em Carandaí, e a minha cópia está aqui na Santíssima Trindade. A gente já tocou ele, um dobrado muito bonito, né? Para ser tocado em procissão, em algum evento e tal. Mas assim, quando eu escuto o dobrado e quando eu toco o dobrado com a banda, ou outra banda está tocando, é sinal de que a semente lançada através da minha mãe, através do Fernando, através do Zinho, do João Araújo, através do Dequinha, é sinal que está colhendo fruto. Sim. Né? E prova disso é hoje. Hoje eu tenho que me dividir em 3, 4 partes praticamente durante o dia e durante a semana para poder estar atendendo a todos. Né? Hoje, atualmente, eu sou maestro da Guarda Mirim, da fanfarra, professor de música pelo projeto do FIA, inclusive, as pessoas que estão assistindo, Júnior, para ajudar mais com a arrecadação do imposto, que através do imposto solidário é que mantém os projetos aqui em Ponte Nova. Sabia disso? Sim, até tentei trazer o rapaz responsável. O Rafael. Isso, Bartolomeu, né? Para bater um papo com a gente aqui, mas eu não tive retorno. De repente, se você tiver contato com ele, o convite ainda está de pé. Se ele quiser explicar um pouco mais desse projeto do imposto solidário, de que forma ele atende a população com ele, o espaço está aí, total à disposição. Vamos falar um pouquinho especificamente agora de cada trabalho que você faz, né? Eu queria que você falasse o que é feito por você lá na fanfarra da Guarda Mirim, o que é feito por você na Banda Municipal de Aratórios, aí está a diferença da fanfarra e da banda, e também o que você faz como músico na Santíssima Trindade. Isso. O primeiro trabalho que eu desenvolvo, independente de ser maestro e ser músico, né? Músico, como diz o outro, nasci dentro ali do convívio musical, apesar da idade já um pouquinho avançada, que eu já estava um moleque, né? Já mais vivido. Musicoterapia. A musicoterapia, ela é o quê? A música é remédio da nossa alma. Isso aí pode qualquer um falar comigo e pode ter doutorado, mestrado, bacharelado. Não adianta. Se você está com um problema na sua alma, vai escutar uma música, vai cantar, vai pegar um instrumento que você vai ver como é que você muda. E foi isso que aconteceu na minha vida. No momento que eu estava lá no fundo do poço, que aqueles que batiam nas minhas costas e falaram que estavam junto comigo, foi a música que me segurou. Foi a banda de música que me segurou. Foi o meu instrumento cedido pela banda de música que me segurou. Foi aquela trajetória que eu fiz lá, desde o Fernando aqui em Ponte Nova até lá, lá em Caranaíba, passando por tudo isso que fez eu chegar até onde eu estou. E todos os meus alunos, todos que convivem comigo dentro da Guarda Mirim, dentro da Santíssima Trindade, dentro da Banda Municipal Oratoriense, têm algum resquício de problema na alma. É aquilo que o remédio não cura. E quando você vê isso, é na hora que a pessoa está tocando o instrumento. O instrumento falta pouco falar. Porque ele já sai o som. Mas você vê a expressão daquilo, o sentimento. A pessoa ela entra de um jeito na aula e ela sai de outro. Ela sai revigorada. Ela esquece do problema, ela entra chorando, mas ela sai sorrindo porque ela conseguiu tocar o instrumento dela, que é a única salvação que ela tinha. E isso aí é relato de vários alunos, vários colegas de trabalho, que às vezes está passando por algum problema muito sério, muito grave, alguma coisa muito leve também, né? Mas assim, naquele momento pegou lá o violão, está lá tocando, pegou o teclado, está lá tocando, ou mesmo o pandeiro, pega uma música, vai cantar, uma colher. Já fiz muito som de colher, uma colher de costa para outra, e estou lá cantando samba. Bater no pedacinho do copo. Isso, música. Gente, vocês não têm noção do que é música na vida das pessoas. Há pouco tempo eu estava assistindo um vídeo no Reels do Instagram, um maestro já, lá do exterior, ele teve uma doença degenerativa do cérebro. Mas na hora que começou a tocar uma música que ele escreveu, ele se transformou todo. Colocaram um piano, um teclado para ele tocar, e ele tocava. As mãos dele não funcionavam. Então é uma coisa que a ciência não consegue explicar. É dom de Deus. Entendeu? E lá na Guarda Mirim, eu tenho o trabalho da fanfarra militar, né? Que a gente apresenta nos eventos cívicos, militares, todo um cronograma dentro do regimento militar, né? Inclusive um abraço para o Sr. Sebastião, toda a nossa equipe. O
São Sebastião 50. Sebastião 50, grande figura aqui de Ponte Nova, né? Ele tem apoiado bastante o meu trabalho junto com a nossa equipe lá, graças a Deus, que é a fanfarra, né? O pilar principal da Guarda Mirim para as marchas, né? de ordem unida, de desfiles pela cidade, por onde a gente precisar for solicitado, mas também anexo a ela os instrumentos de sopro, porque a gente tem as cornetas e agora nós temos instrumentos de paletas também. Tem saxofone, vai chegar para nós os clarinetes. Para os meninos que têm o estágio da Guarda Mirim, o período que está lá fazendo o acompanhamento dentro da instituição, um pouco do que é um instrumento musical. Mas aí, com a chegada desses instrumentos de paleta, deixa de ser uma fanfarra e passa a ser uma banda ou continua sendo fanfarra? Fanfarra. É uma fanfarra adaptada de instrumento de sopro. Entendeu? É uma fanfarra de percussão com instrumento de sopro. E essas aulas de música pelo projeto, é isso aí que diferencia. Porque nós, os professores do projeto do FIA, igual no meu caso lá, eu dou a instrução para os alunos, para os recrutas, que lá a gente fala recruta, para que eles tenham um pouco de domínio do instrumento, caso eles queiram seguir uma carreira militar de músico. Hoje a gente tem músico aqui de Ponte Nova, o Salomão, que ele é clarinetista do Corpo de Bombeiro. Está lá em BH. Encontrei com o Salomão lá no shopping em BH. Isso. E assim, tem muitas pessoas que, eu quero ser tarolista, eu quero ser percussionista do Exército, e vai embora. Então é o caminho que a gente dá para eles através do instrumento, né? E lá na banda de música da Santíssima Trindade, eu sou músico e professor também. Qual que é a diferença de professor e maestro? Professor, no caso nosso, a gente ensina o aluno, né, a pessoa que está interessada a aprender, o caminho musical. Um pouco de teoria e um pouco da prática para conhecer o instrumento, as notas na partitura, que hoje em dia a gente brinca que, na verdade não é nem brincar, que é um caso sério. Não existe músico sem ler partitura. Não tem como. Hoje é a mesma coisa de você aprender o ABC dos anos iniciais até a faculdade. Sem esse diploma musical nosso, que é a partitura, a gente não consegue chegar em banda de música nenhuma. Que é o mínimo que eles pedem é leitura. Se a gente não souber leitura, não tem como. Você pode tocar de ouvido, tudo bem. Mas vai chegar uma hora que vai chegar um examinador em algum lugar aí e vai falar assim, não, toca esse trecho aqui da partitura para mim. Eu não tenho ideia como é que lê uma partitura. Aí tá o convite para você aprender com nós, trocar ideia com a gente, que é facinho. Eu já tô velho para isso. Nada. Ô, Júnior, aí é que você se engana. Cavalo velho não aprende a dar coisa. Mas a gente está tendo experiência própria, graças a Deus, tanto lá na Banda Santíssima Trindade como na Banda Municipal Oratoriense, que muitos pais, tios, avós, vizinhos vão levar as crianças e acabam entrando lá. E acabam entrando para a banda. Aqui na Banda Santíssima Trindade nós temos, acho que 3 ou 4 famílias, não sei se é 3 gerações ou 4 gerações, está tudo na banda. Está a mãe, está o pai, a mãe, o irmão, o tio, o sobrinho, está todo mundo. Então, assim, é uma coisa que a gente não consegue explicar. Né? Igual você falou assim, cavalo velho não aprende a marchar, mas aprende sim. Com todo cuidado, todo carinho, aprende sim. Vamos lá, de repente vocês me convencem. O Delcio Stavanato está tentando me levar para o coral dele já há muito tempo. Voz piranga. Rapaz, vamos para lá, estamos precisando de voz masculina. Você tem uma voz difícil de encontrar, um grave e tal. Eu falei, Deus, eu não tenho tempo. Mas na verdade é desculpa. Sabe que é não acertar uma nota? É eu cantando. Uai. Não vai uma nota. Tipo, não, na verdade não é a nota, é a afinação. Uhum. Eu atinjo a nota, consigo chegar no tom alto, mas quando vai cantar, aí já desafina tudo. Se alguém estiver cantando comigo, eu até acompanho. Mas se deixar para eu ir sozinho, não sai do lugar. Mas vou fazer uma pergunta para você. A gente já nasceu andando e falando? Não, vamos mexer com o banco. A gente começa a construir a casa do alicerce, não é do telhado. Então tá bom, você vai me ensinar a tocar instrumento e o Delcio vai me ensinar a cantar. Vou ficar um músico completo. Com certeza. E esse processo de ensinar um instrumento, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu entre numa banda. Sim. Eu nunca tive contato, né, para mim já vi, mas eu nunca tive contato com nenhum instrumento para tocar. Uhum. De sopro, flauta, saxofone, clarinete, enfim.
qual que é o processo usado para essa pessoa? Você vai colocar ela e fala, subir aí, como é que faz? Não, na verdade não é nem a subir, porque quando a gente fala com o menino assim, só para o instrumento para nós, já pega e faz assim, ó. E não é só para uma vela, né? A gente vai ensinar logo mais para frente a técnica de embocadura para a pessoa, para ela atingir a nota direitinho. Mas a gente ensina o menino a primeiro ter o contato com o instrumento. Né? Da mesma forma que eu não sou muito chegado ao microfone, mas a gente tem que pegar o microfone. Tô bem que você está correndo ele aí. Como é que a gente posiciona com ele, se tá mais aí, perto. Agora você ficou certo, longe, aí, ó. Vou te ensinar né? então. Isso. Então, Então, sobe um pouquinho mais. E olha que eu já cantei no coral e tinha pavor de microfone. Minha professora deve estar assistindo, Conceição Viana. Aí, ó. Então vamos lá. Vou te ensinar a usar o microfone, você me ensina a cantar, a tocar o instrumento. Vamos lá, processo. E nisso, a gente avalia, né, a pessoa que está interessada, o aluno, a criança, o adolescente, o adulto, e vê o perfil dele. Se ele tem um perfil para um saxofone, para uma clarineta, para uma flauta, para um saxone, que hoje fala a trompa, que hoje tem a trompa, uma tuba, percussão. Então, assim, é um critério da necessidade da instituição, né, para você colocar o instrumento, e também da boa vontade da pessoa que está interessada. Porque tem gente também que fala assim, eu vou lá aprender, mas a missa de corpo presente, o corpo está aqui, a mente está longe, né? Você fala, fulano, é assim, aí o fulano está olhando para um lado, olhando para o outro, o fulano é assim, não quer. Está lá porque alguém está empurrando, ainda levando, né? Está lá só por estar lá. E graças a Deus, nosso trabalho tem dado muito certo. Né? É um trabalho assim, que não é fácil a gente lidar com várias realidades dentro de uma instituição. Né? Você tem ali uma pessoa que às vezes ela está com TDAH não diagnosticado, que ela tem um autismo não diagnosticado. Às vezes pode ter o diagnóstico, mas os pais não ligam. Gente, isso é muito sério. Uma coisa que eu queria pedir a você e todas as pessoas que estão nos assistindo, para olhar os diagnósticos. Hoje tem muito diagnóstico aí que está, como diz o outro, sem ser diagnosticado. Sim. Né? E às vezes, por um descuido da gente, a gente perde a oportunidade de poder estar cuidando do próximo, né? Através desses diagnósticos. Porque hoje em dia o pessoal fala assim, mas o meu filho ele é autista, ele não toca no instrumento. Dá ele um instrumento, manda ele lá para a banda de música, você vê se ele não toca. E toca. Fica São dos melhores músicos e musicistas. Normalmente, os autistas eles têm uma capacidade de concentração maior do que a gente, Sim, né? Sim, com certeza. É igual o pessoal fala assim, meu filho tem TDAH e não para quieto. Eu tenho visto alunos meus, alunos de outros professores, que tem TDAH e na hora de tocar fica quietinho. Toca o instrumento assim, ó, perfeito, com um músico profissional. Aí depois que a banda para, depois que o examinador lá para as atividades lá, aí ele volta à rotina dele, normal, né? Mas assim, música é terapia, música é remédio. Verdade. Música acalma, né? Uma das maiores faltas que eu sinto é esse tempo, né? De tocar, que a gente tocava no barzinho, sem compromisso, sem receber nada, só tomando uma geladinha ali, fazendo um sambinha, fazendo um chorinho, né? O Cristiano Sete Cordas, Delcio Stavanato. O Cristiano está com nós lá na Santíssima Trindade. Ele falou que tá tocando tuba, ele falou comigo, ótimo tá lá turista. Tocando tuba. Ele é pequititinho, que ele vai engolir ele, né? Ele tá, os dois filhos, a Maria Clara mais o Manuel, né? O Manuel toca trompete e a Maria Clara toca clarineta. Vamos montar uma banda lá em Sesmaria. É Maçangano, né? Sesmaria. Sesmaria. Então eu vou para lá também, aí você arruma alguma coisa bacana para mim lá. Show do milhão. O que tá sobrando lá? Tem tuba lá, viu? Não, mas tem mais instrumento também. Então tá bom, vou para a banda. Vai eu e Severina para a banda, nós vamos tocar lá. Vamos ser um músico também. O seu trabalho na banda de oratórios é como maestro e você é responsável ali pela banda. Qual é o seu papel ali? Você cria repertório, você monta, como é que fala? A partitura? O que o maestro faz responsável pela banda? Então, quando a gente fala maestro, Júnior, ele vai muito mais além do que ser um regente de banda. Primeira coisa é o acolhimento com o músico, com a pessoa que quer aprender música também. Enfim, às vezes a pessoa não quer nem aprender música, é lá para ver a banda tocar. E no nosso caso, lá em Oratórios, na Banda Municipal Oratoriense, agora a banda ela é mantida pela pasta da cultura, né? Ou seja, agora ela é do município, da prefeitura.
porque ela passou por uma reformulação. Então agora é uma banda que ela está ressurgindo no decorrer desse tempo. Graças a Deus o nosso trabalho está dando certo. É uma banda inicial, né? Ou seja, os músicos que eram antigos das outras edições que teve, né? Das outras fórmulas que teve dos outros grupos musicais em oratórios, eles estão participando com a gente, mas nascendo dessa nova forma de banda, a Banda Municipal Oratoriense. Então, o repertório lá é um repertório inicial, fácil, para que todos consigam tocar, até chegar num repertório mais elaborado. Tá, mas aí você já pega a partitura pronta ou você vai modificando, vai criando ali outras situações? Não, no caso já são arranjos já conhecidos, né? E porque eu não domino a área de ser arranjista, mas eu tenho muitos amigos que são arranjadores, eles sabem escrever partitura muito bem. E, de repente, a gente troca ideia e fazem alguma música de acordo. Mas, assim, são peças fáceis de tocar. Hoje em dia também tem muito na internet, né? Sim. Hoje a internet tem partitura de tudo quanto é jeito. Tem partitura fácil, médio, difícil, muito difícil. Tem nota lá que eu acho que nem eu nunca vi na minha vida, compasso composto, que eu nem nunca vi na minha vida lá, num trechozinho lá. Mas, assim, é um trabalho muito bacana. E, inclusive, gostaria de mandar um abraço também para a nossa equipe de gestão, através da pessoa do Wesley, ele tem o apelido de Chim, lá em Oratórios, a pessoa do Carlos, nosso prefeito lá também, uma pessoa muito bacana, o Eriverto, que é o nosso vice-prefeito, a Karina, que é auxiliar lá na Secretaria de Cultura, e ao pessoal também, né, que apoia lá a nossa banda de música de Oratórios, porque uma cidade sem banda é uma cidade sem vida. O coração de uma cidade é uma banda de música. Ainda mais na nossa região, que é tradicional. Sim. Você passar por uma cidade, tem uma banda de música. Inclusive aqui tinha muito, né? A banda na praça ali tá meio sumida, não tá? Tá, mas agora volta. Inclusive tem a virada cultural. Vocês estão assistindo aí, já fica de olho aí. Tem a virada cultural agora, se eu não me engano, em setembro. Se eu não me engano, em setembro. Não vai dar agora tempo de eu fazer parte da banda em setembro. Então, setembro do ano que vem eu vou. Mas tem muita agenda para nós. Se for na percussão, se não tiver que ler a partitura, no ouvido eu me garanto. Mas... Olha. Vou mandar um recado pro Edinho. Edinho, Júnior tá querendo tocar de ouvido, hein? Ele falou comigo aqui, foi, cara, tem que ler partitura para tocar comigo. Então não vou tocar com você. O Herbert... É nome difícil. Difícil, né? Mas quem arrumou esse nome pra você? Meu pai, você acredita? De onde é que tirou isso? Ele não errou na hora de falar o Herbert, não? Então, ele tem esse negócio da história do meu sobrenome de alemão, que nós somos descendentes de alemães, né? É. O meu avô, pai dele, sou Jorge Wendt, lá da Jatiboca, é filho legítimo de alemão. O meu bisavô, avô do meu pai, é o Franz Georg Wendt, veio de Hamburgo. Ele veio de Hamburgo, lá da Alemanha, para trabalhar na Jatiboca, você imagina? É. E nisso, ele falou, bom, se o meu sobrenome é Wendt, por que não Herbert? E aí o pessoal brinca, só que ele não conta essa história. Lembra daquele negócio? Numa versão brasileira, Herbert Richard? Sim. Eu acho que ele tirou esse nome disso. Ele vai chamar o Herbert. Não tem cabimento. O Herbert. Aí colocou o Herbert, Ítalo do lado italiano, e o Wendt, que é alemão. Aí porque se fosse o Herbert, é mais fácil de falar. Mas é o Herbert. O Herbert. Aí a língua embola no meio do caminho. Nos registros eu já cacei, não sei se apareceu o outro. Só tem eu com esse nome. Vou arrumar um filho, vou colocar esse nome nele também. Cara, eu te agradecer por bater esse papo com a gente aqui, falar um pouco da sua trajetória na música e desejar sucesso, né, nas suas empreitadas. A gente sabe que viver de música não é fácil no Brasil, principalmente em cidades do interior, sim, como é o caso de Ponte Nova, como é o caso de Oratórios, e quando tem pessoas engajadas, pessoas comprometidas, que eu acho que é o mais difícil com isso, né, a gente torce para que dê certo, e que as pessoas que entrem na banda, entrem com essa mentalidade de abraçar a música e deixar a música abraçá-los também, para que tenha, né, mais pessoas talentosas aqui na cidade. E quem tiver em casa, tiver interessado em fazer parte em uma dessas bandas, a Guarda Mirim tem a secretaria dela, mas essas bandas aí como é que faz? Tem data certa para entrar? Ou chegou lá agora, já... A Guarda Mirim é o processo seletivo da instituição, né? Para quem sonha em ser recruta da Guarda Mirim, ou Guarda Mirim, né? Que é o processo.
tem as inscrições geralmente no início do ano. E são jovens de 15 e 16 anos, né? Aí entra em contato com o escritório, com o administrativo e com o São Sebastião 50. Lá na Banda Santíssima Trindade, com o maestro Paulinho, com um de nós lá da diretoria, com os professores. Se estiver interessado, pode ir lá. Na segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira também o Paulinho está lá. Paulinho é pior de banda. É ele que controla lá os músicos, a quantidade. E lá a gente tem os ensaios nas terças e quintas, de 19h30 às 21h. E na segunda e na quarta tem 2 projetos que estão funcionando. Um através do FIA, que é o projeto Viver a Música, Viver da Música, que ele é das 15 às 17h. E o Acordes Criando Histórias, que é de 18h30 às 20h, na segunda e na quarta também. Ou seja, a banda é toda movimentada, é igual um colégio de música. Cara, E lá em Oratórios, perdão de cortar. Não, esqueci de que você não falou ainda. Lá em Oratórios, na Banda Municipal Oratoriense, a gente tem as atividades às terças e sextas para as aulas, né? Para quem pode participar durante a semana, de 17h30 às 19h. Costuma estender um pouquinho a mais para a gente poder ganhar tempo com os meninos também, que eles já chegam da aula e já vai direto para a banda. E aos sábados, né, mediante a rotina da Secretaria de Cultura e dos eventos do município, a gente faz os ensaios com quem já toca, para adiantar um pouco a banda também, a partir das 9h30 até as 10h30, 11h, no dia de sábado. E quem quiser procurar, lá em Oratório, se tiver o interesse, é na Secretaria de Cultura, na Casa da Cultura. Logo ali perto do Poliesportivo, ali, é pertinho. Show de bola. Te presentear com a caneca do Correia aqui. Muito obrigado. Quando tomar um cafezinho, lembra da gente. Com certeza. Júnior, muito obrigado pelo espaço que você está dando para a gente, né? Cedendo esse espaço para as novas safras que estão vindo, porque a gente precisa de alguém que nos dê um pouco de voz. Porque não é desmerecer quem já fez, mas é dar voz, vez e lugar a gente que está chegando para deixar um pouco do legado deles com a gente também. Sim. Né? Porque não é a gente ser egoísta, que a gente tem que aparecer, não. Mas o pessoal tem que conhecer o nosso trabalho. Da mesma forma que não custa nada a gente compartilhar o trabalho do outro. Hoje tem tanta rede social, né? Aí eu fico lá igual doido postando um vídeo, eu não sei recortar os negócios, eu vou recortando mais ou menos e posto. Não, gente, aqui, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Compartilha aí. Compartilha aí. Mas é incrível, quando a gente está na pior, perdão da expressão, não tem ninguém para apoiar a gente. Mas quando a gente está lá em cima, lá no caso que a gente está tendo uma ascensão profissional, musical, chega todo mundo. Aí chega todo mundo para dar tapinha nas costas. Né? Então, assim, fica o convite, né, para vocês conhecerem os nossos trabalhos da Banda Santíssima Trindade, a Banda União 7 de Setembro, né, antiga e em atividade aqui em Ponte Nova, da maestrina Camila. Um abraço para ela. Inclusive, você mais para frente puder, convide ela também. Sim, eu tô até... Depois você me passa o contato dela. Sim, que ela é uma pessoa incrível que está lá. E a única mulher, né? É, a força feminina da região, hein? Olha só para você ver, primeiro em Ponte Nova e na região também. Levando essa cultura da banda de música, é uma responsabilidade também que a Banda União 7 de Setembro, ela está com mais de 50 anos. Sim, ela é tradicional aí. Sim, há pouco tempo agora eles foram lá em Funilândia, foi participar do encontro de banda de música lá. Teve uma coisa muito bacana lá. Então, assim, para vocês conhecerem as nossas bandas de música de Ponte Nova, a banda de música de Oratórios, conhecer o trabalho da fanfarra da Guarda Mirim, conhecer o trabalho da Guarda Mirim, né? Porque, se me permite também, eu fico muito triste quando as pessoas falam mal da Guarda Mirim, porque veio a pandemia e aconteceu o quê? Que em muitos lugares deu uma recaída. Sim. Né? Então, assim, a gente entende que tudo tem um tempo. E agora, graças a Deus, o tempo de ascensão da Guarda Mirim está lá nos tops dos tops. Graças a Deus, hoje tem muito recruta trabalhando, muito Guarda Mirim trabalhando, né? Todos têm a sua agenda lá de compromisso. Então, assim, ao invés de falar mal, por que a gente não vai lá e vê o que está acontecendo? Né? E quem conta um conto, aumenta um ponto. Verdade, né? tem isso. Então, assim, antes de contar, vê primeiro, participa primeiro,
toma as goteiras junto com a gente do nosso telhado, para depois a gente falar, né não? Valeu, o Herbet. Sucesso sempre na sua vida. Moçada, e você que assistiu aí até o final, curta, comente e compartilhe esse vídeo, mande para os seus amigos, para aquela pessoa que está interessada também em participar aí em uma dessas bandas. Valeu, até quarta que vem com mais uma edição do nosso Fala Comigo.